Em nossas Bíblias, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Vamos ler alguns versos a partir do versículo 25. Maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para a apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar as suas mulheres como a seus próprios corpos. Quem ama sua esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a sua própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Ainda um texto no livro de Gênesis, capítulo 2. Gênesis, capítulo 2. A partir do versículo 21. Gênesis 2, 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a, ou, seguindo a tradução original, edificou-lhe em uma mulher, e lhe a trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Na reunião anterior nós falamos sobre a segunda metáfora a respeito da igreja. Nós nos propomos a enfocar com os irmãos 5 delas, que, sem dúvida, são as mais enfáticas, usadas por Paulo nas suas epístolas, para nos ajudar no nosso entendimento a respeito da igreja. Temos dito aos irmãos que esse assunto igreja, ele se constitui num dos grandes fundamentos da revelação de Deus. Um dos grandes fundamentos da revelação de Deus é a revelação a respeito da igreja. O Senhor não nos deixou de tal forma que precisássemos estar vasculhando um canto aqui e outro ali para encontrarmos alguns difíceis ensinos a respeito da igreja. Não. O ensino da igreja é tão sólido que nós vamos encontrá-lo em todas as epístolas do Novo Testamento. O próprio Senhor Jesus, em carne, ele fez questão de mencionar a centralidade desse assunto no seu próprio coração. Os irmãos se lembram? Mateus 16, o que o Senhor disse? Depois que Pedro foi contemplado por aquela visão do alto, da parte do Pai, e confessou a respeito de quem era o Senhor Jesus: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os irmãos lembram na sequência do que o Senhor falou, o que ele disse ali a Pedro? Sobre esta rocha, o alicerce dessa revelação, que ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, sobre esta rocha, eu edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não hão de prevalecer contra ela. O próprio Senhor foi o primeiro a mencionar a igreja no Novo Testamento, em Mateus 16. Porque a igreja não é um assunto escondido aqui ou ali, nas doutrinas do Novo Testamento, mas ela é um assunto central. Como eu disse na reunião anterior, da mesma maneira que nós falamos sobre a centralidade de Cristo, nós precisamos falar sobre a centralidade da igreja. Mas assim como o Sol e a Lua, na sua ordem, não podendo colocar a Lua na frente do Sol,
a igreja na frente de Cristo, para que nós não tenhamos uma eclipse, para que nós não tenhamos trevas, mas colocando o sol na frente da lua, para que a lua possa resplandecer à luz do sol. Assim é a igreja com relação a Cristo. Mas a centralidade do assunto da igreja é extremamente importante de ser recuperado nos dias em que vivemos. Por quê? Porque muito tem sido falado sobre esse assunto. E de modo geral, falando, para vergonha nossa, coisas horríveis, deturpadas, tão distantes da verdade, têm sido ditas a respeito da igreja. Em primeiro lugar, a própria igreja tem sido assunto de pregação. A própria igreja tem sido pregada como um objeto salvador, como a igreja que salva, a igreja que transforma, a igreja sendo colocada no lugar de Cristo. Nós precisamos recuperar com urgência, nos dias em que temos vivido, a genuinidade da revelação de Deus também nesse assunto, a igreja. Irmãos, nós temos dito então, só para retomarmos o assunto, que o Senhor usou, o Espírito Santo usou, 3 homens em especial. Dado ao assunto ser tão abrangente, ele usou os 3 que exatamente escrevem maior número de textos do Novo Testamento. São exatamente Pedro, Paulo e João. Os 3 mais extensos autores bíblicos, inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Pedro nos ajuda a entender o fundamento sobre o qual a igreja está assentada. Nunca perca isso de vista. Aquela linda visão de Atos 10. Quando Pedro teve aquele êxtase e viu aquele grande lençol sendo baixado do céu pelas 4 pontas. Que linda visão sobre o que é a igreja, o que Deus purificou. Não considere comum. Pedro nos ajuda na visão do fundamento da igreja, um povo santificado, purificado, separado, celestial, escolhido no coração de Deus antes da fundação do mundo. Aquele lençol descia do céu à terra, baixado pelas 4 pontas. Paulo vai nos dizer em Efésios que a igreja é um povo que foi eleito em Cristo antes da fundação do mundo. A igreja é um povo que tem natureza celestial. Ele vai dizer em Filipenses que a nossa pátria, ou a nossa origem, a nossa cidadania está nos céus. Paulo diz em Filipenses 3:20, de onde nós aguardamos o nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então essa cidadania celestial da igreja é muito importante. Antes de você ser um cidadão terreno, possivelmente a maioria aqui são lourenciano, você é um cidadão celestial e a sua pátria está nos céus. E você é um representante, você é um embaixador de um tipo de vida que tem origem celestial. Você não é guiado por regras exteriores, nem exteriormente falando, da própria Bíblia como livro de regulamentos. Mas nós somos dirigidos pela vida de Cristo em nós, que confere com as instruções da sua palavra. Mas nós não somos um povo que anda por regulamentos externos, mas um povo que anda pelo princípio de vida celestial, recebido do próprio Senhor. Cristo está em nós. Cristo é a nossa vida, Paulo diz em Colossenses. Cristo em nós é a esperança da glória. Cristo não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Então a vida cristã é esse Cristo vivendo em nós, o que nos torna então representantes, embaixadores dessa cidade celestial. Irmão, isso tem um impacto tremendo na nossa vida na medida em que vamos vendo, né? Nós somos governados por leis celestiais. Nós temos um princípio de vida que é celestial. A nossa vida só pode ser nutrida pelo céu. Estritamente falando, pela pessoa do Cristo celestial, do Senhor Jesus, morto, ressurreto e entronizado. Só uma relação com Ele pode nutrir essa nossa vida, né? Então essa é a origem da nossa vida como igreja. Nós somos um povo celestial. Depois o Senhor usou o apóstolo Paulo, ainda para nos falar sobre esse assunto igreja, tão importante, tão central. Ele usou Paulo para falar sobre edificação. Paulo é esse construtor. Paulo é esse que fala muito sobre essa supraestrutura da igreja. Ele também fala do alicerce que é Cristo. Ninguém pode lançar um outro fundamento além do que foi posto, o qual é Cristo. Mas, sobretudo, Paulo nos fala a respeito dessa supraestrutura, como a igreja é edificada. Ninguém como Paulo nos dá tantos detalhes. E para resumirmos essa chamada visão de Paulo,
Visão pela qual, diante do rei Agripa, ele fez aquela declaração, em Atos 26, nós já lemos, ele diz: Rei Agripa, dando seu testemunho, quando estava então aprisionado, do seu caminhar, da sua vida, do seu ministério, ele diz assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele coloca no singular. Então, o apóstolo Paulo mesmo nos ajuda com algumas figuras de linguagem, algumas metáforas, nós separamos 5, para nos mostrar como a igreja é edificada. O que a igreja significa no coração de Deus. E em que forma ela está sendo edificada para Deus. Como a visão da igreja ela é multifacetada. Então Paulo usa várias metáforas. Nós já falamos sobre a metáfora da família. Paulo enfoca essa metáfora muitas vezes, que a igreja é como uma família para o Pai. Linda metáfora. Então ela tem um governo celestial, o nosso Pai celestial. Ela tem um relacionamento de amizade, de companheirismo, porque família fala disso. Ela tem acima de tudo, um partilhar de natureza, porque família fala disso. Nós não somos apenas imitadores de Deus, ninguém teria condição de fazer isso. Paulo fala em Efésios que nós somos imitadores de Deus como filhos amados. Você vê a diferença? Você não imita Deus como um servo apenas, um empregado de Deus. Você imita Deus como um filho amado. Um filho imitar o pai é muito mais fácil, porque ele participa da mesma natureza. Não é como um vizinho imitar o outro. Então essa metáfora da família é muito importante. Você imita a Deus porque você nasceu de Deus. Você não pode tentar imitar a Deus por si mesmo, senão você vai ser um religioso. E apenas um religioso. Nada mais do que um religioso. Não é? E a religião é do homem, não agrada a Deus. Nós só podemos imitar a Deus como filhos amados. Nós precisamos nascer de novo em primeiro lugar. Quem não nasceu de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. Quem não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O Senhor foi tão claro para Nicodemos, não é? Então a metáfora da família fala em primeiro lugar disso. Nós participamos da natureza do Pai. O Pai gerou muitos filhos através de um filho. O grão de trigo foi semeado na terra, morreu e produziu muito fruto. Você e eu. Para a glória de Deus. Participamos da natureza de Deus, somos família. Já exploramos um pouco dessa primeira metáfora que Paulo usa. E é óbvio que a figura da família fala de edificação. Uma família ela é edificada. Família fala de edificação, claro. A família não é estática, ela é dinâmica, ela progride, ela cresce, não é? Então família fala de edificação, edificação de uma família para Deus. Paulo usa essa metáfora e todas as outras 5 que nós vamos enfocar, todas falam de edificação. Então a primeira foi família. Depois examinamos a metáfora corpo. Corpo também fala de edificação. E nós enfocamos Efésios 4. Hoje nós vamos falar sobre o 5, né? Na reunião anterior falamos sobre Efésios 4, porque Paulo usa todas essas 5 metáforas em Efésios e também em outras epístolas. Mas em Efésios ele faz uso das 5 e isso não acontece em nenhum outro lugar, senão em Efésios. Veja que essa carta é singular. Paulo usa todas as 5 metáforas em Efésios. Então a primeira é família, a segunda é corpo. Efésios 4 ele diz que o corpo é um, em primeiro lugar. O corpo é um. Lembra? A unidade é a primeira característica do corpo. Nós não temos muitos corpos. Nós não temos irmãos isso, irmãos aquilo, irmãos rotulados de uma forma ou de outra, né? Irmãos presbiterianos, irmãos metodistas, irmãos, nós somos irmãos em Cristo. Nós temos uma única confissão. Nós somos batizados em nome de Cristo, em nenhum outro nome. Então aqueles que genuinamente nasceram de novo, eles são irmãos em Cristo, porque participam de uma única natureza, a natureza de Cristo. E são habitados por um mesmo Espírito, o Espírito de Cristo. Então nós somos irmãos em Cristo. E nós queremos então, no que concerne a nós, estar livres de qualquer rótulo. E queremos amar os nossos irmãos, verdadeiramente amá-los e servi-los, aqueles que porventura estejam presos a qualquer tipo de rótulo. Amá-los, incluí-los, acolhê-los, servi-los. Porque nós somos membros de um único corpo. Como isso é importante, irmãos? Essa segunda metáfora, o corpo. A primeira questão ligada ao corpo, já falei, estou só repetindo, é a unidade. O corpo é um. Depois nós mostramos no capítulo 4 que Paulo passa imediatamente do verso 6 para o verso 7 de Efésios 4.
Ele passa da unidade para a diversidade. E a graça foi concedida a cada um. Cada um fala de diversidade. Efésios 4, verso 7. Paulo sai da unidade e vai para a diversidade. Olha a beleza disso. Ele está dizendo que assim como o corpo é um, ele tem muitos membros. Ele fala assim também em Coríntios. E essa diversidade enriquece o corpo. Nós estamos aqui tentando fazer fotocópia uns dos outros. Eu não tenho que ser igual a vocês e nem vocês igual a mim. Vocês têm que desenvolver plenamente a vocação de vocês em Cristo. E aquele talento especial que o Senhor depositou em você, você é responsável. E ninguém além de você. E você vai então negociar com Ele, como diz a parábola dos talentos. E vai produzir mais um talento, mais 2 talentos, mais 5 talentos, mais quantos for. Por você entregar para a glória do seu Senhor. Essa é a diversidade do corpo. E o Senhor concedeu a cada um uma medida da graça segundo o dom de Cristo. Efésios 4, versículo 7. Então essa é uma outra marca dentro da metáfora do corpo que nós já estudamos. O corpo é um, sim, mas o corpo também tem diversidade. Ele tem diversidade de ministérios. Coríntios diz que ele tem diversidade de realizações. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12 ainda diz que ele tem diversidade de serviços. Mas o Espírito é o mesmo e o Senhor é o mesmo. Não é? Então veja a beleza da diversidade na unidade. A diversidade enriquece a unidade. Esse é o ensino que nós já vimos. Isso pertence à metáfora do corpo. Por isso ele é tão importante. E Paulo não para na diversidade, ainda dentro da metáfora do corpo, como já vimos. Paulo diz que o corpo, além de ser além de ter diversidade, o corpo também tem um chamado de Deus para a maturidade. É claro. Nenhuma criança permanece criança. Toda criança se torna adulto. O natural nos ajuda a entender espiritual. Deus não tem prazer numa família espiritual de eternas crianças. Paulo diz assim, quando eu era menino, 1 Coríntios 13, quando eu era menino, eu pensava como menino, agia como menino e sentia como menino. Mas quando eu passei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que na sua vida cristã é próprio de menino, que você não tem desistido? O corpo é chamado para a maturidade. Desista das coisas de menino. Desiste de ficar procurando aquilo que te agrada, simplesmente. Caminhe por visão, caminhe por fé, caminhe por compreensão que o Senhor tem te dado. Porque o corpo é chamado para a maturidade e esse é o terceiro ensino de Efésios 4. O corpo tem unidade, o corpo tem diversidade e o corpo é chamado para a maturidade. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça Cristo. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Efésios 4. A plena varonilidade. Se lembra dessa expressão? Plenamente varonil, ou adulto, maduro. Plena varonilidade, a medida da estatura da plenitude de Cristo. Efésios 4, versículo 13. Aí ele diz, para que não sejamos mais como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Qual que é a doutrina nova agora? Qual que é a unção nova? Qual que é a moda nova? Isso é atitude de menino. Se nós temos uma visão formada, uma visão clara a respeito do supremo propósito de Deus, nós não somos levados para lá e para cá. Por novas modas, por novos pregadores, por novas unções e por nada dessa confusão que tem havido no meio da igreja. Mas nós temos uma visão formada a respeito do supremo propósito de Deus em Cristo. Então o corpo é chamado para a maturidade. Unidade, diversidade, maturidade. Essas 3 questões estão ligadas ao corpo. Agora vamos dar mais um passo hoje. Vamos ver a metáfora da noiva, terceira metáfora. Depois vamos examinar a metáfora do exército, ou do templo primeiro, seria melhor. A metáfora do templo, do edifício de Deus. Paulo usa muitas vezes. Linda essa metáfora também. A quarta, o templo, o edifício de Deus, a igreja. E por último, a metáfora do exército. Ele usa em Efésios 6, falando sobre aquela armadura de Deus que nós precisamos como igreja nos revestir para ficar firmes contra as ciladas do diabo. 5 metáforas. A família, o corpo, a noiva, o templo e o exército. 5 metáforas que nos ajudam na visão de edificação. Todas elas têm a ver com edificação. Todas elas seguem o mesmo foco de Paulo, edificação. Então vamos examinar hoje um pouquinho da terceira, dentro de Efésios capítulo 5. Volte, por favor, sua Bíblia nesse texto. Efésios capítulo 5, a partir do verso 25. Texto tão conhecido com relação ao assunto vida conjugal.
maridos, amai vossas mulheres, né? Um assunto tão conhecido. Hoje nós vamos enfocar esse assunto não no que diz respeito à vida conjugal, mas no que diz respeito ao que, em primeiro lugar, ele significa. Esse assunto diz respeito, em primeiro lugar, a Cristo e à Igreja. E, por inferência, por consequência, ao relacionamento conjugal. Nós sabemos disso pelo versículo 32, quando Paulo diz assim: grande é este mistério. Está falando do casamento, porque no verso 31 ele falou: deixa o homem, pai e mãe. Então ele diz: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à Igreja. Então, na verdade, tem duas coisas lindas nesse verso 32. Primeiro é que, em primeiro lugar, essa metáfora do noivo e da noiva se refere a Cristo e à Igreja, em primeiro lugar. Em segundo lugar, é que nós temos o privilégio de experimentar essa realidade, o significado dessa tão linda figura, em realidade espiritual, na nossa vida conjugal. Então, quando você vê essa expressão, grande é esse mistério, você tem que responder de duas formas. A que isso se refere? Verso 32 diz: me refiro a Cristo e à Igreja. Mas o contexto dos versos 25 em diante, você vai ver que ele se refere à vida conjugal, com muita clareza. Ele fala para os maridos amarem as mulheres, para cuidarem delas como cuidam dos seus corpos. Ninguém odeia seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida. Ele vai misturando a metáfora: Cristo é a igreja, marido e mulher. Cristo é a igreja, marido e mulher. Porque a vida conjugal tem exatamente essa finalidade. Se a vida conjugal perde essa finalidade, ela perde propósito. O propósito da vida conjugal é refletir, mesmo que palidamente. Irmão, a minha vida conjugal e a sua são um pálido reflexo disso, muito pálido. Assim como a minha vida pessoal é um pálido reflexo a respeito de Cristo. E a vida de minha esposa é um pálido reflexo a respeito da igreja. E isso é verdade com todos os casais. Mas mesmo que pálido reflexo, nós temos a graça, o privilégio de crescermos nessa experiência. Que as nossas vidas possam refletir mais de quem Cristo é, mais do que a igreja é, mais desse relacionamento de amor, mais dessa proteção da cabeça sobre o corpo, mais dessa submissão do corpo para o cabeça, mais desse amor sacrificial que vai até o fim, mais desse cuidado, desse alimenta, desse cuida, como diz esse contexto, não é? É um desafio para nós, cônjuges. Nosso casamento tem propósito que está muito além do próprio casamento. Se não for visto assim, o casamento é um lugar de solidão a dois. Solidão a dois. Se nós não estamos compartilhando esse propósito, nosso casamento tem um propósito de refletir quem Cristo é. Só pode ser desenvolvido nele para a glória dele, com ele. Num companheirismo individual de cada um com ele, Cristo. Né? Eu quero colocar isso só como um pano de fundo, porque esse não vai ser o nosso assunto hoje, nessa noite, vida conjugal. Nós vamos falar de Cristo e da igreja mesmo, porque nós estamos tentando escrutinar um pouquinho dessa metáfora da noiva. Então, os irmãos observem em primeiro lugar. Olhem o versículo 25. Vamos devagarzinho aqui. Abra sua Bíblia, por favor. Maridos, amai vossas mulheres. A palavra amai, aqui em Efésios, agapau, ou ágape. Não filéu, mas ágape. Um amor de entrega total. Um amor de entrega incondicional. Não é um amor que olha para a pessoa e diz: eu vou dar, mas espero receber. Não é? Não é um amor de via dupla, é um amor de via única. Ágape. Um amor até o fim, um amor até a morte, um amor, como João 13 diz, quando o Senhor chamou aqueles discípulos para a última ceia, lembra de João 13? Ele coloca aqueles discípulos para dentro e ele diz assim: sabendo Cristo que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus discípulos, os seus que estavam no mundo, amou-os como? Até o fim. Lembra? João 13, versículo 1. Amou-os até o fim. Aquele versículo é uma ilustração muito linda do significado dessa expressão de Efésios 5, 25. Maridos, amai. Amai como? Que tipo de amor? Amai até onde? Amai quando? Tudo isso pode ser respondido com aquela frase de João 13, versículo 1. Tendo amado os seus, Cristo é o nosso modelo. Ele amou os seus que estavam no mundo até o fim. Então não há fim de paciência.
Então não há fim de cuidado. Então não há fim de atenção. Né? Porque em Cristo nós temos toda a provisão para amar até o fim. Ou plenamente, completamente. Né? Então, amai as vossas mulheres como Cristo amou. A palavra ágape de novo, 2 vezes. Cristo amou a igreja. Agora eu quero focar aqui alguns verbos com os irmãos. Se estamos examinando a metáfora da noiva, vamos procurar explorar alguma coisa desse texto. Olha o versículo 25. A prova primeira de que Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou. Irmãos, todas as metáforas estão ligadas à edificação. Então, vamos com calma aqui. Pense com cuidado junto comigo. Qual foi a primeira atitude de Cristo para que a sua igreja fosse edificada? Ele não olhou para a sua igreja e disse assim: olha, eu estou disposto a fazer uma aliança com vocês. Se vocês forem até aqui, então eu vou até ali. Cristo não fez contrato com a igreja. Isso é um contrato. Ele fez uma aliança com a igreja. Quando na última ceia ele tomou aquele pão, ele falou assim: bebei dele, porque esta é a aliança que eu firmo convosco. Eu. Vejam que é uma aliança unilateral, incondicional. Aquele lagar, como diz Isaías, referindo à cruz, o Senhor pisou sozinho. Você não participou em nada. Não há um contrato entre você e Cristo. Você não andou uma parte do caminho e ele foi te pegar no meio. Ele foi te buscar onde você estava. Você não se converteu a Cristo, você foi convertido a Cristo. Você não foi ativo nessa situação, você foi passivo. No seu coração foi gerado tudo o que era necessário. Gerada a vontade, gerado o desejo, gerada a busca, gerada a fé. É isso que a Bíblia ensina. Em primeiro lugar, gerada a vida, porque nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Não é? Então, irmãos, a salvação é um ato incondicional da soberana graça de Deus, livre e gratuita. Cristo amou a igreja e se entregou. Se nós queremos que a igreja seja edificada no sentido agora prático, no sentido de testemunho, né? No sentido de expressão local do que Cristo é, primeira atitude que nós precisamos ter: entrega. Cristo amou a igreja e se entregou. Se você não tiver esse coração, primeiro com aquela parcela menor da igreja que está dentro de sua casa. Se você não tiver na sua casa um coração de se entregar, a igreja não pode ser edificada na sua casa. Isso é verdadeiro para maridos, para mulheres, para filhos, não é? Se nós não temos esse mesmo coração no viver do corpo, no nosso viver coletivo, corporativo, a mesma coisa. Se esse entregar não é uma marca nossa, a igreja não pode ser edificada. Nós teremos 300 pessoas juntas, cada um cuidando dos seus próprios interesses. Não é verdade? Cristo amou, e veja a primeira atitude, e se entregou. Lembra de Paulo, esse apóstolo que enfoca a edificação, como eu tenho falado? Lembra que ele disse para os Coríntios, já citei esse versículo aqui várias vezes: eu tenho me gastado e ainda mais me gastarei em prol, ou seja, para a edificação de vossas almas. Isso é ministério cristão. Isso é serviço no corpo de Cristo. Não é tentar de alguma forma angariar alguma coisa dos santos. Nem glória pessoal, nem prestígio, nem sucesso, fama, dinheiro, posições. Mas eu me gastarei e me deixarei gastar. Esse é ministério. Irmão, será que os ministros de Deus hoje têm tido esse tipo de ministério? Será? Cristo amou e se entregou. Essa expressão se entregou, ela é muito significativa no uso que Paulo faz dela. Só para citar um exemplo para os irmãos, não desmarque esse texto de Efésios, nós vamos voltar nele, mas abra sua Bíblia em Romanos 4, rapidamente. Só um exemplo para os irmãos do mesmo uso que Paulo faz agora em Romanos, dessa significativa palavrinha, entregou. Olha em Romanos 4, o que ele diz lá no verso 25. No verso 24, ele diz que a justiça, que é Cristo, será imputada a nós que cremos nele. Não é isso? O contexto aqui é o exemplo de Abraão. Isso foi feito com Abraão. Aí no verso 24 ele diz: a nós, finalzinho do verso 24, a nós também nos será imputada essa justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos, a Jesus, o nosso Senhor. Agora olha o verso 25.
o qual, Jesus, o qual foi entregue. Essa palavrinha Paulo usa várias vezes nas suas cartas, e é muito significativo. Entregue. Fala de uma rendição total. Hebreus diz assim que quando ele considerou a cruz, ele não fez caso da vergonha que ele iria passar. Hebreus diz que ele olhou para a cruz e ele não fez caso da vergonha. Que lindo aquele texto, irmão. Lá diz que nós devemos correr essa carreira olhando firmemente para Jesus. Está vendo? Foi isso que ele fez para edificar a igreja. Não é? Semeando sua própria vida e ressuscitando dos mortos para conduzir muitos filhos à glória, como diz Hebreus. E foi isso que Paulo fez também, seguindo o exemplo de Cristo, e pela vida de Cristo. Não é apenas imitando Cristo, como eu falei, ninguém tem condição de imitar Cristo. Paulo viveu através da vida de Cristo. Não vivo eu, disse Paulo, mas Cristo vive sua vida em mim. Não é? Então Hebreus diz assim, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da fé, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta. Qual alegria? Duas alegrias. Na verdade, uma que tem duas facetas. Qual é essa alegria? Esse era o desejo eterno do coração do Pai. Uma família de filhos iguais ao seu filho. Então, para que ele pudesse obter isso, ele tinha que plantar o seu filho na morte. Se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Então, em primeiro lugar, essa alegria que lhe estava proposta é a satisfação do coração do Pai. Em segundo lugar, essa alegria que lhe estava proposta é obter para si mesmo, filho, uma noiva. Você vê as metáforas? Em primeiro lugar, uma família de filhos para o Pai. Em segundo lugar, uma noiva para Ele mesmo. Cristo se entregou pela igreja. Ele não morreu por toda criatura. Ele morreu pela igreja. João 17, ele diz assim, Pai, eu não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque são teus. A morte do Senhor foi muito especial, muito dirigida àqueles que no coração eterno de Deus ele havia escolhido antes da fundação do mundo. Cristo morreu pela igreja. Irmão, você não acha que isso confere à nossa autoimagem uma condição maravilhosa? Você acha que nós podemos ganhar uma autoimagem equilibrada de uma outra maneira qualquer, senão através dessa? Cristo amou você, Ele singularizou você, Ele tirou você do supermercado de mercadoria estragada, comprou você como um vaso precioso e colocou seu nome em você. Ele singularizou você. Lembra da visão de Pedro? Ao que Deus purificou, não considere comum. Você e eu éramos comuns, totalmente comuns, perdidos, entregues, escravizados. Mas Deus nos purificou. Pedro teve dificuldade com aquela visão diante de tanto animal imundo. Ele, como um bom judeu, tanta imundície, aves, quadrúpedes, répteis, muita imundície. Então Pedro falou, não, Senhor, de modo nenhum. Mas o Senhor falou, Pedro, ao que Deus purificou, não consideres comum ou imundo. O Senhor singularizou você, trouxe você, achegou você a Ele mesmo como propriedade particular. E Pedro aprendeu essa lição, então lá na epístola ele escreve, vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa e povo de propriedade exclusiva de Deus. Você vê? Então, irmão, o Senhor entregou, Ele não fez contrato com você. Ele não pediu para que você andasse um pouquinho, pelo menos desse um sinal de vida para Ele, pelo menos demonstrasse que você queria Ele. O Senhor não fez coação emocional com nenhum de nós. Nenhum tipo de jogo. Ele se entregou por nós na cruz do Calvário, incondicionalmente. E a sua morte tem valor expiatório para aqueles que pela graça e pela fé o contemplam. Contemplai-o e sereis iluminados, e os vossos rostos jamais experimentarão vexame. Irmãos, nós fomos salvos por essa entrega. Foi assim que o Senhor começou a edificação da sua igreja. Por aí que Ele entrou. Ele não fez propostas, acordos. Ele se entregou. Veja como essa metáfora tem tudo a ver com edificação. Como que a igreja pode ser edificada? Pela entrega de Cristo. Como que a igreja pode ser edificada na prática agora? Pela entrega de todos nós, uns aos outros.
servindo uns aos outros em amor, exortando uns aos outros cada dia durante o tempo que se chama hoje, cuidando pelo bem-estar das almas uns dos outros, vivendo como corpo e família, nós podemos ser edificados, não é? Porque foi isso que Cristo fez, incondicionalmente. Você não vai servir quem te agrada, você não vai servir quem bate com o seu temperamento. Temperamento tem que ficar do lado de fora da vida da igreja. Nós servimos com Cristo através de nós. Seja o nosso temperamento qual for. Seja ele introvertido, extrovertido, esquisito, consertado, equilibrado, não importa. Não é? Cristo não vai fazer uso de nossos temperamentos no que eles são por natureza. Cristo vai ser formado em nós. E Ele vai santificar esse temperamento complicado que nós temos. Porque não tem nenhum bom temperamento. Todos são pecaminosos. Não é? Então nós vamos deixar de fora essas coisinhas e aprendemos a estar servindo no corpo de Cristo em entrega. Entregando pelos irmãos, amando os irmãos, servindo os irmãos, aprendendo a conviver com as diferenças dos irmãos. Não é? Tem pessoas que acham você tão difícil quanto você acha os outros. Não é? Porque essa questão de difícil é totalmente relativa. Você tem um juízo baseado na sua própria estrutura, na sua formação, na sua cultura, na sua personalidade. Não é? Então tem pessoas que acham você muito difícil, assim como você acha os outros. Isso não importa. Cristo se entregou. Os discípulos também não eram fáceis. João não era fácil, Pedro não era fácil. Né? Cristo se entregou por ela. Incondicional. Olha a segunda expressão. Deixa eu enfocar para os irmãos. Me veio aqui na memória um texto muito significativo sobre isso. E eu não queria passar para o próximo verbo aqui, sem te dar uma ilustraçãozinha do próprio Senhor sobre esse a si mesmo se entregou por ela. Final do verso 25. O que será que significa isso? Vamos usar a linguagem de João, para nos ajudar um pouquinho mais. Abra sua Bíblia, por favor. João 17. O que é chamada a oração sacerdotal do Senhor. João 17. Veja que lindo, irmão. Esse versículo 6, por exemplo. Ele se entregou pela igreja. Irmão, antes do Senhor morrer pela igreja, antes da sua entrega ser completa, absoluta ali na cruz, uma entrega até a morte, como Paulo diz em Filipenses, obediente até a morte, morte de cruz, ele se entregou pela igreja desde quando ele foi, digamos que, endossado ali pelo Pai para exercer o seu ministério terreno, a partir do batismo no Rio Jordão. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Não é isso? A partir do Rio Jordão, o Senhor saiu para exercer o seu ministério. Fazendo o quê? Os evangelistas dizem assim, pregando o evangelho do reino. Arrependei-vos, porque está próximo o reino. O próprio rei estava pregando o reino. O reino era ele mesmo. Né? Então ele está dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino. O próprio rei pregando. Agora, antes dele se entregar lá na cruz para os seus discípulos, ele se entregou durante todos os 3 anos e meio que ele viveu com eles. E eu queria que você notasse um pouquinho disso. Para que você não ligasse essa palavra se entregou apenas à cruz. Embora, se o Senhor tivesse se entregado aos seus discípulos 3 anos e meio, mas não fosse a cruz, de nada nos serviria. Porque nós precisávamos ser justificados à vista de Deus. E para sermos justificados à vista de Deus, nada é suficiente, a não ser a morte do Salvador. Para que na própria pessoa de Deus, o Filho, o pecado seja julgado. Nós já falamos isso quando compartilhamos o fundamento da justificação pela fé. Na pessoa do próprio Deus, o Filho, o pecado tinha que ser julgado. Jesus não era um mártir, um modelo, um exemplo de como que se vive a vida, de como que se morre dignamente. Nada disso. Jesus é o Deus, Filho, que assumiu a natureza humana, semelhante a mim e a você, mas sem pecado. E por isso mesmo pôde ser sacrifício pelo nosso pecado. E nós podemos ser adequadamente, justamente, justificados diante de Deus. De uma forma que ninguém pode imputar acusação sobre nós. Nem anjos, nem homens, nem demônios. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Então, se o Senhor Jesus não tivesse morrido, nada adiantaria. Mas eu queria que você visse que isso que culminou com a sua entrega aconteceu desde que ele iniciou o seu ministério terreno. Ele guardou os seus discípulos. Ele se entregou por eles dia a dia, irmãos. Eu queria que você visse como ele ora, pouco antes da cruz. Para resumir, então, tudo que ele fez.
Vamos dar uma olhada. João 17, olha o versículo 6. Manifestei o teu nome, é o Filho orando ao Pai. Então ele diz, manifestei o teu nome, então é o nome do Pai, aos homens. Todos os homens? Não. Aos homens que me deste do mundo. Tem maneira mais clara de dizer que o Senhor viveu e morreu por um povo especial? Será que há alguma dúvida no seu coração? Que o Senhor Jesus tanto viveu quanto morreu por um povo especial? Aqueles que no coração eterno de Deus, Ele soberanamente quis escolher antes da fundação do mundo, como Paulo fala em Efésios. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Agora veja aqui. Eram teus. Nós vamos destacar aqui pelo menos duas coisas. Primeiro, eram teus. Tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Primeira verdade importante. A igreja, ela é uma dádiva, uma doação extremamente significativa, porque ela é um presente, uma dádiva de Deus o Pai. Para quem, irmãos? Para Deus o Filho. Você vê a igreja assim? Você acha que a igreja começou a sua história na terra? No que concerne a nossa experiência, sim, é claro. Nós não vivemos mais de uma vida, nós não cremos na reencarnação, nós somos cristãos. Então a nossa história com o Senhor começou na terra. Mas a história dele conosco começou nos céus. Eleitos em Cristo antes da fundação do mundo. Então o Senhor está dizendo, aludindo exatamente a isso no verso 6. Eu manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Olha que povo especial. Eram teus. Quando que eles eram teus? Faça essa pergunta. Jesus está orando ao Pai, ele está dizendo assim, eram teus. Então faça a pergunta, quando? Quando que aconteceu esse eram teus? Quando será? Quando Jesus começou a chamá-los ali para Pedro, olha, vinde a mim e eu vos farei pescadores de homens. E chamou Mateus na coletoria, né? E etc. Não, irmãos, não. A Bíblia vai nos ensinar em muitos textos que esse eram teus significa eterna eleição. Eleição incondicional. Hoje o povo de Deus em geral, o cristianismo em geral, tem gracejado dessa verdade da eleição. Gracejado, feito piadas dela. Você crê na eleição? Você crê na predestinação e tem brincado em torno de verdades santas da palavra de Deus. A Bíblia é tão clara sobre essas verdades, que Deus nos escolheu em Cristo antes da fundação do mundo, que Ele nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos. Paulo fala em Efésios, Paulo fala em Coríntios, não é? Que Deus nos escolheu como fracos, pobres, desprezíveis, lá em Coríntios, 1 Coríntios, como loucos no mundo, para confundir aqueles que são nobres, sábios, poderosos. Ele escolheu deliberadamente, porque Ele tem direito de fazer isso e Ele fez, não é? Então, irmão, essa verdade da eleição tem sido motivo de piada no meio de muitos círculos evangélicos. Mas ela é uma verdade santa de Deus, Ele fez. E Jesus está dizendo, eram teus, está vendo? Eram teus, antes deles terem qualquer escolha. Antes do Senhor falar, Pedro, larga as redes e vem até mim. Pedro respondeu a esse chamado exatamente porque ele era teu. Porque ele era do Pai, eleito em Cristo antes da fundação do mundo. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Irmão, se uma só alma, pela qual Cristo morreu, pudesse ir ao inferno, a morte de Cristo não seria absoluta no seu escopo, na sua abrangência. Porque está no inferno uma alma pelo qual Cristo morreu. Então você tem que saber que no inferno não haverá uma só alma dos eleitos de Deus. Porque Cristo morreu por eles e essa obra foi absoluta. Se você creu no Senhor Jesus pelo chamado da graça, isso prova que você é um eleito de Deus. E por que o Evangelho tem que ser pregado a toda criatura sem discriminação? Até os confins da terra. Porque nós não sabemos onde estão os eleitos de Deus. Quem são os eleitos de Deus? Há pessoas que rejeitam o Evangelho até o leito de morte. E no leito de morte recebem Cristo. Porque são eleitos de Deus.
Então não importa o tempo, não importa a hora. Você deve pregar a tempo e fora de tempo, até a morte do indivíduo. Porque você não sabe quem são os eleitos de Deus. Mas o fato é que nenhum só dos eleitos de Deus irá se perder na condenação eterna. Porque Cristo morreu pela igreja. E porque Ele não fez contrato com eleito nenhum. Porque a sua morte foi incondicional. Quando você vê o sumo sacerdote entrando dos santos dos santos, você tem que ver uma figura dupla e não simples. Você tem que ver que o sumo sacerdote levava as 12 tribos de Israel naquelas 2 pedras nos seus ombros. Você conhece Levítico? Conhece Hebreus? Ele entrava com 2 pedras de ônix nos seus ombros. 6 nomes em cada pedra, gravados, uma para cada tribo de Israel. Eram 12 tribos. 6 nomes de cá, 6 nomes de cá. Mas também o sumo sacerdote entrava com os 12 nomes no peito. No peito. Agora, irmão, para que o povo estivesse representado naquela pessoa do sumo sacerdote, bastava uma das pedras. Ou no ombro ou no peito. Por que tem que ser no ombro e no peito também? Não é? São os mesmos nomes, são as mesmas tribos, são as mesmas pessoas. O que a Bíblia quer nos ensinar na figura? E eu não estou usando um símbolo para estabelecer doutrina, porque isso é um erro. Você não pode estabelecer doutrina através de um símbolo. Você tem que ver a doutrina clara do Novo Testamento e então interpretar o símbolo. Essa é a maneira correta. E é isso que eu estou fazendo. Quando você olha João 17, Efésios, Coríntios, o contexto do Novo Testamento, você vai poder interpretar esse símbolo que eu vou interpretar para você agora. Esse símbolo do sumo sacerdote, levando as tribos no ombro e no peito, significa que Jesus Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, não é isso que Hebreus diz? Ele é o nosso sumo sacerdote, que penetrou os céus, está na presença imediata de Deus. Ele, o Senhor Jesus. Aqueles mesmos pelos quais Ele morreu, Ele deu sua vida, o seu coração, as tribos no peito, os mesmos pelos quais Ele morreu, são os que Ele intercede, suporta, que é o tema do livro de Hebreus. Hebreus 7, 25 diz assim, que o Senhor Jesus vive, porque Ele ressuscitou, Ele vive para interceder por nós. E a figura é essa, é que Ele coloca o seu ombro debaixo de nós. Aquelas tribos estavam no seu ombro, não é? Por quem que Ele intercede? Por toda criatura? Por todo mundo? Não. Ele intercede pelos mesmos pelos quais Ele morreu. Os mesmos pelos quais Ele realizou expiação são aqueles pelos quais Ele realiza intercessão. Quais são os 2 temas-chave do livro de Hebreus? Quais são? Não são esses? Hebreus é o livro da expiação, por excelência. É a mensagem-chave de Hebreus. Cristo é o nosso grande expiador. Aquele que foi à cruz por nós, aquele que é o nosso verdadeiro sumo sacerdote, aquele que entrou no Santo dos Santos, é o tema de Hebreus. Não é? E o tema paralelo, Ele é o nosso intercessor. Ele não é um intercessor do mundo, Ele é um intercessor da igreja. Ele vive para interceder por nós. E quando você lê João 17, você vê o Senhor falando, olha lá, João 17, versículo 9, abra sua Bíblia, João 17, 9, é por eles que eu rogo, é por eles que eu rogo, porque é por eles que o Senhor morreu. Aí você diz, então Ele morreu só por 12, por 11, porque Ele vai dizer mais para frente aqui que um dentre eles era filho do diabo, Judas, então Ele morreu só por 11. Não, porque se você ler o texto todo, você vai ver no 20, não rogo, no 9 ele diz, é por eles que eu rogo. Eles quem? Os 11. Judas já tinha ido embora aqui. Agora no 20, não rogo somente pelos 11, por estes, mas também por quem mais? Por aqueles que vierem a crer. Quem são aqueles que vêm a crer? Os eleitos de Deus. O Evangelho é pregado pelos enviados e é recebido pelos chamados. O Evangelho é pregado pelos enviados e é recebido pelos chamados. Não esqueça isso. Abra no capítulo 10 de João. Capítulo 10 de João. Capítulo 10, versículo 25. Respondeu-lhes Jesus. No verso 24, vamos ler o 24. Rodearam-no, pois, os judeus e o interpelaram. Até quando nos deixarás a mente em suspenso? Olha o problema dos judeus com Cristo. Se tu és o Cristo, dize-o francamente. O
Que coisa, né, irmãos? O que está registrado em João 6? O Senhor fez nada mais, nada menos do que multiplicar o pão e servir 5.000 pessoas. Não é? Ele é o pão da vida. O Senhor já tinha feito muitos milagres até esse momento. Aqueles judeus estavam vendo e acompanhando o Senhor. E eles ainda têm a ousadia de falar, como no verso 24: até quando nos deixarás a mente em suspenso? Se tu és o Cristo, dize-o francamente. Que coisa a incredulidade, né? Eles não conseguiam ver nada em Cristo, senão, quem sabe, até agora, primeiro ele era só o filho do carpinteiro, agora, quem sabe, ele era o milagreiro, né? O multiplicador de pães, mas só até aí. Mas ainda não era o Messias. Então eles disseram: dize francamente. Agora olha o verso 25 que o Senhor respondeu: já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome de meu Pai testificam a meu respeito. Está vendo? Mas eles não podiam ver, irmãos, porque tinha um véu no coração deles. Lembra que quando Pedro fez aquela confissão: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, o Senhor não aplaudiu Pedro, falou: Pedro, que beleza, estou tão surpreso, depois de tanto tempo, como você chegou a essa convicção? O Senhor coloca Pedro lá no zero. Ele diz assim: não foi carne nem sangue quem te revelou. Olha bem o que o Senhor diz. Ele está dizendo: Pedro, não foi a tua condição, tua percepção, não é? Mas o meu Pai que está nos céus quem te revelou. Os irmãos estão vendo? Respondendo Jesus: eu já vô-lo disse, e não credes. As obras que eu faço em nome do Pai testificam a meu respeito. Olha agora. Vá com calma, vá lendo. Deixe o Senhor falar no seu coração. Você pode ter ainda alguma dúvida com relação à verdade da eleição. Você pode ter algum problema com a verdade da predestinação. Deixa o Espírito te falar. Versículo 26 diz: mas vós não credes. Por que eles não creram, irmãos? Olha qual a explicação. Porque não sois das minhas ovelhas. Tem jeito de ser mais claro? Bode não pode crer, só ovelha. O Evangelho é pregado pelos enviados e é recebido pelos chamados. Irmão, se você tiver algum problema com essa verdade, converse com Deus, porque foi Ele que fez. Foi Ele que desde a eternidade quis escolher alguns no seu coração, eleitos em Cristo, antes da fundação do mundo. E Cristo se encarnou para morrer por este povo. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque esses são os teus. Isso que ele falou em João 17. Mais claro não tem jeito, né? Então aqui ele está dizendo para os judeus: olha, vós não credes, porque não sois as minhas ovelhas. Minhas ovelhas creem, né? As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Está vendo? Ele não está dizendo: fiz acordo com as ovelhas, fiz contrato com as ovelhas. Não, ele está dizendo: eu dei a minha vida para as ovelhas. É incondicional, é unilateral. Eu lhes dou a vida eterna, eles jamais perecerão. Você não está pendurado por um fio de insegurança entre o céu e o inferno. Você foi tornado noiva porque Ele te amou. Paulo diz assim: Cristo me amou. Ele singularizou você. A Bíblia diz no Salmo que Ele te chamou pelo nome, assim como Ele conhece as estrelas pelo nome. Nenhum astrônomo que jamais viveu conhece todas as estrelas pelo nome, mas o Senhor sim. Porque a Bíblia diz que Ele conta as estrelas e as chama pelos seus próprios nomes. Muito mais os seus santos, que são objeto da sua graça. Se você está aqui hoje, você nasceu de novo, é porque você ouviu a voz do pastor. Ele te falou. Nenhum outro pastor te chamou, a não ser esse pastor celestial. Não foi teu marido que te chamou, não foi tua esposa que te chamou. Não é? Você ouviu a voz do pastor, ele te chamou pelo nome, ele falou o seu nome. Vem, fulano, segue-me. Eu me entreguei por você, eu te procurei, eu te amei. Paulo diz: Cristo me amou e a si mesmo se entregou por mim. As minhas ovelhas ouvem minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Eu. Quando nós falamos eu, isso é a nossa vergonha. Quando Cristo fala eu, isso é a sua glória. Porque Ele é igual ao Pai. No versículo 30 ele diz: eu e o Pai somos um. João 10, 30. Ele usa 120 vezes nesse evangelho a palavra eu e usa 120 vezes a palavra Pai. Mesmo número de vezes que ele fala eu, ele fala Pai. Porque eu e o Pai somos um.
Não é um em propósito apenas, não. É um em natureza, em essência. Ele é Deus com Deus. Eu lhes dou a vida eterna. Jamais perecerão. Se não foi você que cavou a sua salvação, se não foi você que conquistou a sua salvação, então você também não pode perdê-la. Uma verdade decorre da outra. Não é? Veja a importância, irmãos, de termos uma fé sólida nas verdades de Deus. Se foi Ele que te achou, então você está achado. Se foi Ele quem te deu um nome, então você tem um nome diante dele. Jamais perecerão eternamente, e ninguém as arrebatará da minha mão. Agora eu queria ler tudo isso para chegar no verso 29, a gente vai parar por aqui hoje, que o tempo já está acabando. A igreja, como noiva de Cristo, nós vamos parar por aqui hoje, depois continuamos na outra reunião. Ela é então, como eu falei, uma dádiva do Pai para o Filho. Uma dádiva eterna, uma dádiva que foi escolhida na eternidade e foi dada ao Filho. Irmão, você acha que o Pai dá qualquer coisa para o Filho? Você acha? Você acha que o Pai dá um monte de lixo para o Filho? O Pai deu o que Ele considerou mais precioso. Nós. Isso é o que a Bíblia ensina. Nós. Nós que por natureza, no que concerne a nós, por natureza, éramos filhos da ira, como também os demais. Mortos em delitos, pecado e corrupção, no que concerne a nós. Mas isso aconteceu exatamente para que ficasse provado o grande amor eletivo de Deus. E que Ele não fez isso porque Ele encontrou algum bem em nós. Mas Ele fez isso porque Ele quis fazer isso. Ele nos amou. E onde abundou o pecado, superabundou a graça. Para que o caráter de Deus ficasse ainda mais evidenciado. Ele não se entregou pelos santos. Ele se entregou pelos pecadores e os tornou santos. Não é? Então o versículo 29 agora vai concluir aonde eu então intentava. Olha o que o Senhor Jesus fala sobre esse dom. Aquilo que meu Pai me deu. Você precisa ler esse versículo aí com cuidado. O que é o aquilo que o meu Pai me deu? O que é esse aquilo? Esse aquilo é pessoal. Esse aquilo é um corpo de redimidos. Esse aquilo são as ovelhas. Esse aquilo é a igreja. Esse aquilo é o mesmo aquilo que ele ora em João 17. Eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. É por eles que eu rogo. Não rogo pelo mundo, mas pelos que me deste do mundo, porque são teus. E aqui ele diz, aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Irmão, a primeira voz que nós precisamos ouvir como noiva é essa, não tenha dúvida no seu coração. A primeira voz que nós como noiva precisamos ouvir é essa. Você precisa ouvir. Não importa a sua condição espiritual. Não importa se você está em lutas, em dificuldades, em aflições, em temores, em dúvidas, confuso. Não importa que tipo de dificuldade você está enfrentando. Essa voz é incondicional. Ela não está dependendo do que você é, pensa, faz ou não faz. Ela depende do que Cristo fez integralmente por você. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Você ouve essa voz diariamente na sua comunhão com o Senhor? Você ouve no seu espírito diariamente? Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Você ouve no seu coração diariamente, filho, eu morri por você, eu te amo. Se você não entende os meus caminhos, fica sem entender. Apenas permanece junto de mim. Você não precisa vislumbrar um passo além. Você precisa apenas estar comigo. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. E da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Primeira coisa que nós precisamos ver sobre a igreja, sobre a figura da noiva, é esse relacionamento incondicional. Extraímos esse contexto lá de Efésios 5. Cristo amou a igreja, Ele amou, não a igreja amou, mas Cristo amou. E a si mesmo Ele se entregou. Primeiro verbo. Depois nas outras reuniões a gente vai examinar os outros. Ele não só entregou, Ele fez mais coisas. Ele a santificou, Ele a purificou e Ele vai apresentá-la para si mesmo perfeita. Irmãos, esse capítulo de Efésios, você vai lendo, orando, meditando, você fica sem ar. Você sobe em alturas muito elevadas do que o Espírito Santo quis dizer através de Paulo. Você se sente ali verdadeiramente privilegiado, porque você faz parte desse povo. Não porque você escolheu, mas porque Ele te escolheu.
Porque Ele se entregou. Porque Ele te santificou. Porque você ouviu a sua voz, a voz do pastor, e você passou a segui-lo. Porque ainda hoje você tem aprendido a discernir sua voz da voz dos estranhos, porque afinal de contas, a voz dele é a voz do noivo, e noivo só tem um. Né? Como diz o livro de Cantares, é uma voz doce, é uma voz aprazível, é uma voz distinguida entre 10 mil, como diz o livro de Cantares. Né? Então seria bobagem nós ficarmos chovendo em cima dessa metáfora da noiva, 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 sem vermos que em primeiro lugar essa metáfora fala de amor. Se família fala do que nós falamos, compartilhar de natureza, se corpo fala dessa unidade orgânica, noiva fala de amor. É a primeira verdade relacionada a essa metáfora. Amor. Irmão, você foi chamado para vivenciar o amor do Senhor. Ele não fez, quero repetir para você, para nós terminarmos, ele não fez nenhum tipo de coação com você, ele não fez nenhum tipo de tratado com você, ele não fez nenhum tipo de jogo, dizendo, olha, vem, arruma isso na tua vida primeiro, dá conta daquilo primeiro, conserta primeiro esse assunto ou aquele assunto, e depois vem a mim. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos ao arrependimento, mas sim pecadores. Foi o que o Senhor falou em Lucas. Esse é o nosso Senhor. Ele amou a igreja e a si mesmo se entregou. Irmão, você não vai conseguir segurança em outro lugar, a não ser nesse amor. E você não vai conseguir alegria em outro lugar, a não ser nesse amor. Eu já disse algumas vezes aqui, eu posso profetizar de olhos abertos. Tudo na sua vida vai acabar, menos Cristo. Saúde vai acabar, os relacionamentos vão acabar, tudo passa, não é? Mas Cristo permanecerá relacionando-se com aquela alma pela qual Ele se entregou, eternamente. No seu leito de dor, de aflição, de morte, de doença, seja o que for, você vai conhecer aquele que guia pelo vale da sombra da morte. Tu estás comigo, comigo. Então, irmão, em primeiro lugar, nós precisamos capturar, dentro dessa metáfora da noiva, o relacionamento de amor. Cristo te amou, Cristo te chamou, e agora você pertence a Ele baseado no que Ele fez. Você não tem outra alternativa. Ou você rende o seu coração a este amor, ou você estará tentando negociar esse amor por toda a sua vida, de uma forma ou de outra. Só há duas alternativas. Ou você se prostra diante dele e adora diariamente porque ele amou, porque ele fez, porque ele te ganhou, e ganha mais, Senhor, e Senhor, quero experimentar mais o teu amor, e Senhor, me limpa pelo teu amor.